a todo o povo de Deus uma mensagem muito urgente. A Bíblia diz em Sofonias capítulo 2, verso 1 até 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que têm disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. A ira do Senhor refere-se basicamente por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Estamos a viver num mundo em que homens e mulheres, aqueles que não servem a Deus em espírito e em verdade, se estão a juntar em confederações para poder combater o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Esta mensagem especial vai para todas as pessoas, mas de forma especial ao povo adventista do sétimo dia, que sabe que está a viver na parte final da história deste mundo. Vê aí uma confederação de homens e mulheres que está a lutar para impor leis que vão contra a vontade de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos de estar a salvos. Nós precisamos de estar preparados para que quando estas leis forem colocadas e forem impostas neste mundo que nós estamos a viver, cada um saiba escolher o lado onde pertencer ou onde estar. O lado melhor é o lado de Cristo. Alguém pode perguntar quais são essas leis que serão colocadas no mundo? Hoje está a se convidar, ou então está a se convocar uma reunião para que homens e mulheres reflitam na possibilidade de colocar o domingo como dia de guarda. E de acordo com a Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 8 até 11, diz claramente que o Senhor Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia descansou. E o sábado é o sétimo dia do Senhor nosso Deus. E foi Deus quem disse que nós precisamos de descansar. E o homem está a trazer leis que vão contra a vontade de Deus. Então, a cada um de nós, precisamos claramente de escolher a quem servir. A Deus que orientou a guarda do sábado ou a Satanás, aquele que orienta as suas coisas. Cada um, neste exato momento, precisa de refletir. E a Bíblia está a dizer, antes que o decreto surta o seu efeito e o dia passe tão rapidamente, cada um precisa de refletir a sua vida. Precisamos de nos reunir como filhos de Deus para refletirmos em torno dessas questões, para vermos como é que nós podemos escapar dessas leis que vão contra a vontade de Deus, para podermos nos ensinar ou nos mostrarmos estratégias apropriadas para podermos escapar disto. O nosso objetivo não é combater o nosso irmão ou ver o nosso irmão perdido. O nosso objetivo é de nos ajudar como filhos e filhas de Deus para podermos combater o inimigo. O nosso objetivo é que todos nós possamos estar preparados para irmos nos seus. Sabe, quando nós não desejamos que o nosso irmão seja salvo, nós estamos a torcer ou estamos a lutar do lado de Satanás. O desejo de Deus é que a gente lute pela salvação dos nossos irmãos. Congregai-vos, amados irmãos, é o que a Bíblia está a dizer, antes que o decreto surta efeito. O decreto dominical já tem sido preparado há bastante tempo. O que falta é o processo da sua implementação. E se os filhos de Deus não tiverem conhecimento favorável a respeito disso e não estiverem preparados, chegará este tempo, não vão conseguir escapar ou rejeitar essas leis. Se hoje você não consegue resistir a uma pequena perturbação, a uma pequena turbulência, será que quando chegar aquele tempo você vai conseguir resistir? O desejo de Deus é que você resista a isso. Mas para você resistir, precisa de ter estratégias, precisa de aprender o que fazer quando chegar aquele tempo difícil. E Deus está a dizer que ao nos congregarmos, há coisas que nós precisamos de fazer. Ao nos congregarmos, nós precisamos de buscar ao Senhor. A Bíblia é o que está a dizer. Precisamos de buscar ao Senhor. E nós precisamos de buscar a justiça. Justiça é tratar a todos de forma igualitária. Tratar a todos por equidade. Como filhos de Deus, somos convidados a sermos justos. E a justiça de Cristo é que deve caracterizar o nosso ser. O livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, ao se aconselhar à igreja laodiceana, Cristo disse, comprai as vestes brancas que representam a justiça de Cristo. Cristo disse, comprei o colírio para conseguir discernir as coisas, discernir até o tempo. Cristo disse, comprai o ouro que representa amor e fé. Então, de acordo com a palavra de Deus, somos chamados a buscar a justiça, buscarmos a mansidão para podermos ser escondidos durante aquele tempo. As pragas que vão solapar ou que vão assolar aos ímpios só vão cair depois da graça fechar. E a graça vai fechar um tempo depois do domingo ter sido colocado como dia de guarda de forma obrigatória. No passado, Constantino Domingo, em 21 ou 23 de março de 321 ou 323 depois de Cristo, lá no século IV, ele impôs o domingo como dia de guarda. Numa primeira fase, aquilo parecia algo inocente, onde as pessoas não perdiam as suas liberdades. As pessoas faziam o que quisessem de forma livre. Mas houve um momento em que as pessoas deveriam, de forma clara, guardar o domingo. E qualquer um que fosse encontrado a guardar um outro dia fora do domingo era torturado, era excomungado da comunhão dos irmãos, era massacrado, era
era castigado. O povo de Deus, ao longo dessas épocas todas, sofreu perseguições por ser fiel à palavra de Deus. E vem um tempo similar, onde o povo de Deus será mais uma vez perseguido por causa da palavra de Deus. Mas não tenham medo da perseguição, porque Deus estará do nosso lado. Deus estará conosco. Não há necessidade de temer, enquanto temos um Deus poderoso que vai poder guardar e cuidar de cada um de nós. No passado aconteceu, e nos dias atuais está a preparar uma confederação para poder impor o domingo como dia de guarda. E como filhos de Deus, precisamos de estar preparados para esses eventos que se avizinham. Só podemos estar em pé se estivermos do lado de Jesus Cristo. Brevemente, essas leis serão instauradas no mundo que nós estamos a viver. E sem a consagração, sem buscarmos a justiça, sem buscarmos a mansidão, de maneira alguma nós poderemos resistir. E hoje o processo é o mesmo. Parece algo inocente. Precisamos de ter um dia da família. Precisamos de ter um domingo verde. Parece algo inocente, mas é algo que vai contra a vontade de Deus. E é uma coisa muito importante que precisamos compreender. Nem todos serão perseguidos. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que só serão perseguidos todos aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Só esses é que serão perseguidos. Nem todos serão perseguidos. Ser adventista de sétimo dia não significa muita coisa. É importante estar entre nós, porque nós aprendemos a verdade aqui. Mas se você está entre nós, como adventista de sétimo dia, mas não observa as orientações de Deus, em nenhum momento você vai escapar de nos perseguir. Você será o nosso perseguidor. Mas todo aquele que observa as orientações de Deus de forma fiel, de forma justa e de forma real e correta, este que sofrerá perseguição. A Bíblia diz isso. O inimigo foi fazer guerra contra a mulher, mas principalmente contra aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás está irado contra a igreja, que é o sistema, a mulher neste caso. Mas a perseguição é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É assim como vai acontecer. Fora disto, não há mais conversa. Então, como filhos de Deus, precisamos, de certa forma, estar preparados para que quando este momento chegar, nós estejamos já salvos. Eu gosto muito do estilo de vida de Martinho Lutero. Várias vezes Martinho Lutero foi perseguido, foi prometido a morte, mas Deus estava do seu lado. João Hus foi perseguido, foi ameaçado, até foi morto. Ele preferiu morrer até a cantar um hino de louvor, porque estava morrendo nas mãos de Jesus Cristo. Jerônimo também perdeu a vida por causa da verdade. E muitos outros, como Zwinglio e outras pessoas, grandes reformadores, preferiram morrer por causa da verdade. Por que você quer morrer? A verdade ou a mentira? A Bíblia diz: guarda o sábado e não o domingo. O domingo não está na Bíblia. Irmãos, é muito importante sabermos disso. Podem ler toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala do sábado e nunca do domingo. Satanás é aquele que gosta de obrigar as pessoas a fazer o que não podem. Mas Deus é aquele que nos orienta a fazer as coisas de livre e espontânea vontade. Somos livres de seguir ou não a Deus. Somos livres. Então cabe a cada um decidir entregar a vida a Jesus Cristo. O meu desejo é de ver um dia no céu. Mas você só pode estar no céu se entregar a sua vida a Jesus Cristo, se confiar nos seus méritos, se confiar na sua graça, mas a graça não é de graça. É importante mostrar o fruto, as obras e obedecer a sua lei. E na lei de Deus está o sábado, que serve de sinal entre nós e Ele. Fora disto, não existe mais outra coisa para poder comentar. Que o Senhor Deus te possa abençoar. Até a próxima.